Quem cresce, cresce para frutificar, e quem frutifica, frutifica para abençoar os outros. Agora é o momento do programa Paulo Cavalcante, a gente sempre tem algo especial para você. Quero ler o Salmo 150, que diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e com a harpa, louvai-o com adufe, eu toquei adufe, viu? E flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, tambores que fazem sons grandes, louvai-o com símbolos altissonantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Hoje eu falo com uma pessoa que nasceu no dia 14 de dezembro de 1965, lá em Castelo do Piauí. Ele é filho do seu Cristiano Galdino e também da dona Agostinha Pereira dos Reis. Chegou em Rondônia em 1992. Hoje eu falo com um músico, compositor, cantor, empresário, pastor e agora escritor também, Vicente Galdino de Oliveira Neto. O Vicente da Rema TV já está aqui do meu lado, Vicente, aqui, ó. Olha só, está todo bonitão, paletó e tal. Olha, um grande abraço, Vicente. E você volta comigo e com ele depois da vinheta. Espero você. Até que enfim, pastor Vicente, eu estava esperando essa entrevista já há um tempo, né? Mas Deus sabe todas as coisas e esse é o melhor tempo. Bem-vindo ao programa Paulo Cavalcante. Não vou falar bem-vindo à Rema TV, porque você é um dos diretores aqui, fundador da Rema TV. Então, bem-vindo ao programa Paulo Cavalcante. Eu que agradeço, Paulo. Eu estava ansioso para participar do teu programa. E vamos bater um papo aqui. Eu costumo dizer que é o seguinte: essa conversa, ela tem muitos frutos. Nós vamos te conhecer, eu quero conhecer você também. Nós vamos estar batendo um papo aqui, interagindo. Quero falar de várias coisas e obrigado aí você que está em casa, você que está assistindo a Rema TV. Continue, é o melhor canal aqui da cidade de Porto Velho. Rema TV, canal 5.1. É isso aí, Vicente. Mas, Vicente, eu quero falar com você lá de 1967, 68, 69, você nasceu em 66, então você foi se ver como gente lá para 1969, 68, 70, que eu acho que você já lembra bastante coisa. Quando você entrou na escola, com certeza lá para 73. Conta um pouco da sua história lá em Castelo, como é que era a sua origem, quantos irmãos você teve, qual era a função do senhor, seu pai, da senhora, sua mãe. Conte sua história um pouquinho para a gente. Cara, a minha história é bem longa, porque também eu já fiz 60 esse ano, 60 anos. E eu nasci numa cidade chamada Castelo do Piauí. Meu pai, lavrador, era agricultor lá do município de Castelo do Piauí. E eu nasci, eu sou o mais novo de 10 irmãos. Meu pai teve, aliás, 9 irmãos. Ele teve 9, minha mãe teve 9, minha mãe criou 3. Você é o mais velho? Não, eu sou o mais novo. Mais novo? Sou o mais novo. O caçulo? Sou o caçulo. Meu pai já morreu, está com 16 anos que ele morreu com 88 anos de idade. A minha mãe é viva, mora lá no Juazeiro do Piauí, lá com a minha irmã. E ela fez 100 anos em agosto. Está lúcida? 100 anos. Não mais lúcida, não. Eu chego lá para visitar minha mãe, ela olha para mim assim, tá? Uma vez ele falou assim: meu filho, você está mais velho que seu pai. Aí eu digo: a mamãe agora apelou comigo direitinho. Mas porque ela guarda aquela memória de quando seu pai morreu, né? E ao mesmo tempo aquela memória de você jovem. E aí quando ela vê você, a gente quando fica muito tempo sem ver uma pessoa, a gente acha que ela envelheceu, só que a gente envelheceu também, né? E ela também, ela me via sem barba, né? Eu deixei a barba um pouco aqui e tal, aí ela olha, porque o cabelo branco, barba branca, aí dá um ar de que está muito velho, né? Mas eu nasci ali no meio dos meus irmãos, logo com pouco tempo já, eu
eu tive já umas experiências com música, tanto música... porque na realidade é o seguinte... Como é que era Castelo? Você cresceu em Castelo? Castelo é o seguinte, Castelo é uma cidade pequena, ali perto ali da fronteira do Ceará, perto de São Miguel do Tapu, de Crateús, que já é Ceará, e ali tem Castelo do Piauí. Ali quando eu nasci ali tinha 2 fábricas de cachaça. E também depois, quando eu cresci no meio daquele povo ali, já chegou a 5 fábricas de cachaça. Então era plantação de cana mesmo. Plantação de cana, mas não era muito lá essas coisas não. Era aqueles alambiques que tinha, mas era fábrica de cachaça assim, eu me lembro. E eu nasci no meio, pra você ter ideia, adivinha com quantos anos eu tomei meus primeiros goles? Eu tinha 6 anos de idade. Meu Deus. Eu tomei meus primeiros goles. Meu pai era uma espécie de um fazendeiro da época, e ele tinha plantação de milho, feijão, e aí juntava muito milho em casa, nos paiol de milho, e aí aquele pessoal vinha com as carretas para pegar os milho para levar para vender, né? E ali vinha o saqueiro, e o saqueiro trazia pinga, né? Pra gente beber. E aí eu no meio ali deles ali, e eles, aquela brincadeira toda, eu comecei a tomar os primeiros goles com 6 anos. Você imagina o que é uma criança tomar uma dose de pinga, né? Aquilo sobe que é uma beleza. Meu pai era comerciante também, tinha muita bebida. Depois eu fui me acostumando, já comecei a fumar. Eu tinha aqui um prematuro demais, com 8 anos, já começava a fumar. E aí, com 12 anos, já entrei em banda musical. 12 anos. Outro dia eu estava... Fumando e bebendo. Fumando e bebendo já, 12 anos. E com 15 anos, eu namorei com a minha esposa, que é até hoje, me casei com ela com 17 anos. E estamos casados até hoje com a Antônia. Tem um filho, que é o James, já vai fazer 41 anos de idade, ele. É muito interessante, né? Porque, veja bem, até na igreja a gente vê que isso é uma coisa normal, mas no mundo não é, né? Então, no mundo ainda mais do show business, é muito difícil um homem ficar com uma mulher só, né? Cara, eu cheguei em 92 em Rondônia, eu tenho muitos amigos ali. Aí outro dia foi interessante, eu fui lá em Rolim de Moura, que eu vim embora para Rolim de Moura na época, né? Que eu vim cantar aqui para os políticos, né, daqui. Eles me contrataram, eu vim direto do Nordeste para cá para fazer isso. Você já estava com a carreira... a carreira de música. Eu tinha 25 anos quando eu cheguei aqui em Rondônia. Era eclético ou tinha um estilo próprio? Pela década de 80, Paulo, a gente cantava muita música internacional. Era Rod Stewart, Elton John, Jimmy Cliff, Regueiro, entendeu? Como eu morava no Piauí, aquelas bandas ali, Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Bahia e ali em São Luís, muito regueiro, né? A gente cantava muito reggae, Bob Marley, Peter Tosh, tudo. E na época eu deixei, eu era Rastafari, quando eu cheguei em Rondônia eu era Rastafari. Cabelão lá embaixo, aquela coisa toda, músico de reggae, músico de músicas lentas, música de todas as espécies. Menos, eu sou nordestino, nunca cantei forró, nunca gostei de forró, nunca cantei. Porque na época de 80 até 90, ali no Nordeste, ali, começou a surgir a banda de forró que começou a fazer sucesso, foi Mastruz com Leite. Inclusive, o contrabaixista do Mastruz com Leite foi a gente da nossa banda que mandou ele para lá, para ele começar lá, a banda Mastruz com Leite, que já existia, mas começaram a fazer sucesso com aquela música. Ah, meu boi, meu pinhão, valeu boi, aquela coisa toda. Tá? E aí eu vim embora em 92 para cá, e quando chegou em 92, eu fui cantar a campanha política do Raup, lá em Rolim de Moura, para prefeito. Eu cantei ali, gostei de Rondônia, não voltei mais, fiquei por aí. Aí logo surgiu a campanha para governador do Raup, cantei aí para ele, e conheci os donadões, conheci esse povo da politicagem e tudo. E aí eu fiquei por aqui. Depois eu mandei trazer o meu filho, minha esposa, e estou aqui até hoje. Vocês vieram na frente. Vim na frente. Época você estava ainda na sua cidade natal, ou já estava na capital de Piauí? Não, eu estava lá em Teresina. Eu fiquei numa banda musical chamada Banda Impacto Musical, na época de 82 até 92. Eu fiquei 10 anos cantando nessa banda lá. Passei por 3 bandas. De música, aliás, passei por 4 bandas. Eu passei a primeira banda, Os Amantes, depois fui para a banda Espacial, tudo música grande. Depois fui para a capital, e aí eu entrei na banda Impacto Musical. Vim embora para Rondônia. Quando eu cheguei aqui, eu fui ser integrante da banda Sol de Verão, a banda do meu amigo Luiz. E aí eu fui ser integrante da banda Sol de Verão. E ali eu encerrei a carreira em 94. 94. 94 eu teve um encontro com Cristo. Aí ali eu encerrei a carreira.
Seus filhos nasceram quase todos lá no Nordeste? Só tenho um filho, eu. Só um filho, o James. Olha. E tenho uma neta agora, que ele me deu uma neta linda. Eu também só tenho um filho também. Eu já só tenho um filho. É o James. Ele é baterista, tecladista. É difícil ter um filho só, né? Porque a gente pega muito no pé dele. Pois né? Mas aí eu não curti o meu filho. Porque eu vivia lá no Nordeste, ele nasceu em 84, e eu vivia só fazendo excursão ali pela Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão. A gente saía muito na banda, né? Fazendo excursão, cantando. E o James ficava em casa, mas a mãe dela. Eu não curti ele como criança, eu não tive aquela coisa, meu filho, vamos lá jogar bola, não tinha. Porque quando eu estava em casa, eu estava dormindo. E aí viajava muito também. E quando ficava na capital do Piauí, a gente tocava dia de quinta, sexta, sábado e domingo. Eu ficava em casa segunda e terça. Quarta-feira já começava a ensaiar. Aí quinta-feira, tocando. E naquela época não era tocar em barzinho, não era tocar em lanchonete. Naquela época era baile mesmo, baile. Quando o empresário pegava a gente, que a gente saía ali tocando pela Paraíba, Pernambuco, fazendo aquele turnê, quando a gente acabava de chegar em casa, ficava uma semana, aí dizia, vamos fazer o bis pelas mesmas cidades. E fazia tudo isso aí, era banda mesmo. Naquela época a gente era 16 de palco. Banda em Paranhos, nós éramos 16 de palco. Aquelas bandas com percussão, com tudo. Nós tínhamos 2 tecladistas, 2 percussionistas, guitarra, contrabaixo, 3 vocalistas. E eu era um dos vocalistas, o cantor. Olha que ótimo. Pois é. Bom, mas de repente, no meio disso tudo, o que houve para te levar para Jesus? Como é que foi esse encontro que você teve com Jesus? Porque o palco, ele oferece muita coisa para a gente, né? Ele tanto dá como tira. E as pessoas que têm um pouco de visibilidade, né? Eu sei que era uma época que não tinha internet, a visibilidade ela era local e, ao mesmo tempo, as pessoas conseguiam, né, ter acesso através de um CD, de um DVD. Mas quando tudo isso acontece, isso torna a gente, assim, cria uma vaidade, né? Não tem como. O músico, todo artista, ele tem aquela vaidade aguçada. É uma coisa que ele tem que trabalhar naturalmente. E, de repente, surge essa questão de Deus. Como é que surgiu? Cara, eu cantava ali em Rolim de Moura, e na época que foi para poder fazer a campanha política do Raup, eu falo isso porque o Raup é meu amigo até hoje, falo o nome dele, do Raup. O ônibus da banda foi para consertar em uma garagem lá da Empresa Nacional. E a Empresa Nacional era um sobrinho do Raup, casado com a sobrinha dele legítima, que hoje é o apóstolo Paulo. Ele era empresário de ônibus. Eu levei lá para eles consertar o ônibus lá, e aí ele falou de Jesus para mim, ele teve a coragem de falar de Jesus. E ali eu comecei ele pregando para mim, aquela coisa toda, mas eu já tinha tido experiência com Jesus desde criança. Paulo, é inacreditável quando Deus ele tem um chamado para você ser músico, ele fala com você. Na realidade, eu não fui evangelizado horizontalmente, eu fui evangelizado verticalmente. O próprio Deus falou comigo. Nunca ninguém tinha pregado a respeito de Jesus, de nada, porque lá no Piauí, o meu pessoal lá, tudo era um pessoal meio... Nem era católico, não era espírita, não era nada, ninguém era nada. A gente dizia ser católico, mas ninguém nunca pisava na igreja católica. Aquela coisa. E eu tive uma experiência muito legal. Teve uma noite que eu fui dormir, eu era criança, eu tinha uma base de uns 7 anos de idade. Eu fui dormir e eu sonhei um anjo aparecendo para mim, eu não sabia tinha nem noção do que era um anjo. Aquele homem apareceu para mim e aí me ensinava... Não tinha, eu não vi asa nele, não. Essa história qual é a fisionomia? Não, ele estava todo de branco, né, no caso, um homem normal. Sentei com ele em uma cadeira e ele me ensinou uma música. E essa música eu sei ela até hoje, ela é grande, ela tem umas 6 estrofes. E eu sei até hoje. E ele me ensinou aquela música. Mais ou menos uma estrofe só. Era: Sansão era um menino em Nazaré, queria livrar seus pais das mãos dos filisteus. O menino ficou grande e o Senhor o abençoou. E vivia infinito pelo Espírito do Senhor. Você já tinha lido a história de Sansão? Nunca ninguém sabia. Você não sabia da Bíblia? Não sabia de nada. Ele contou essa história para você? Não, me ensinou. Canta, abre a tua boca e canta. E eu cantava
E ele dizia, agora é assim. Ele falava, eu decorei a música toda. Quando foi no outro dia, chegou uma mulher tentando evangelizar minha mãe. Uma mulher da Igreja Batista, lá de Campo Maior, uma cidade que tinha lá. Mas não deixaram, aquela mulher chegou e tal. Aí ela foi colocar um disco de vinil para rodar. Na hora que ela começou a rodar, que eu vi a introdução, eu digo, eu sei essa música. Aí a mulher, que é isso, meu filho, você nunca nem ouviu isso aqui. Eu digo, desliga, ela desligou. Antes de eu ouvir, pelo menos cantar, estava na introdução ainda. Eu cantei a música todinha para ela ouvir. Quando eu cantei a música, eu digo, agora solta. Ela soltou a música, era a música que eu tinha cantado toda. Aí todo mundo ficou maravilhado. Como foi que aconteceu isso e tal? Aquele tipo de nordestino virou idolatria. Né? Virou aquela coisa, nossa, é ele e tal. Aí meus irmãos me colocavam em cima de uma mesa e aí me mandavam eu cantar e me davam moedinha. Canta de novo, aí jogava aquelas moedinhas para mim e eu ia cantando e pegando as moedinhas deles lá. E ali ficou. E eu me lembro disso tudo e tal. Em 94, eu fui na casa de uma senhora lá e ela começou a orar e tal. E Deus tomou ela e falou tudo. Te ensinei aquela música quando tu era criança, basta. Você vai nessa jornada, nesses 3 meses de campanha política, só que eu estarei contigo, basta. De hoje por diante, tu é meu. E veio com aquela profecia toda. Tu te lembra disso, tu te lembra aquilo outro. E foi contando toda a minha vida, desde criança até no dia que eu cheguei em Rondônia. Profecia mesmo. Profecia mesmo, falou tudo. Peraí, aí eu comecei, como é que essa mulher sabe da minha vida? Aí eu comecei a falar com pensamento, eu perguntava, e aquela mulher em profecia me falava que não era mulher, era o próprio Deus usando ela para falar comigo. Eu falava. Aí eu perguntei, sim, e a minha esposa? Aí ele falou, não se preocupa com a tua esposa que eu vou salvar ela amanhã. Aí eu fiquei, beleza. Quando terminou ali, ela pegou, disse assim, Deus mandou te dizer ainda que vai colocar um anjo, não só um, mas uma legião de anjos para andar contigo nesses dias que tu vai sair por aí cantando na campanha política. Eu digo, beleza. Agora, você quer aceitar Jesus? Eu digo, não quero não. Não quero, não conheço nada que vocês estão falando aí. E tudo. Aí eu cheguei em casa, fui tomar um banho, que era para ir para a rua, e aí quando eu cheguei, tomei um banho, mas para mim, aquele banheiro estava lotado de gente ali. Aí eu abri a porta de uma vez e tinha gente me olhando. Não era ninguém, dava para me sentir nitidamente que estava lotado. Lá em casa eu não era forrado o banheiro, e eu olhava para cima, dava quase para ver aquele monte de ser em cima do banheiro, meu trepado. Deus, dava aquela impressão. Eram os anjos, e eu não sabia. Aí eu comecei a chorar dentro do banheiro, comecei a chorar e me lembrei, eu tinha uma bicicleta velha, eu saí dali, peguei aquela bicicleta, saí nas ruas, e eu nitidamente desviando para não bater nos anjos que iam cruzando, voando na minha frente. Eu só não fazia ver, mas eu sentia e via os tatalar das asas deles. Meu Deus do céu. Voando. Aí eu corri, vi uma empresa, que era a empresa de ônibus do Paulinho, joguei a bicicleta no chão, saí chorando, me ajoelhei no meio do pátio e gritei, tem algum crente aqui? E aí saiu um borracheiro dele, que trabalhava com ele, e ele saiu. Eu digo, eu quero aceitar Jesus. E aí eu me ajoelhei e eles colocaram a mão na minha cabeça e eu aceitei Jesus. Eu não aceitei Jesus em igreja, eu não aceitei Jesus porque estava vazio, eu não aceitei Jesus porque... Em Rondônia, em 94, em Rolim de Moura. Não aceitei porque, parar de beber, eu bebia muito, eu fumava muito, parar de beber, não tinha isso. Eu vivi uma vida boa como músico, boa, não tinha necessidade, eu não tinha, estou indo para a igreja porque eu estou... Não tinha isso aí. Convicto. Aí eu perguntei para o Paulinho, que ele já era cristão, aquele que tinha falado para mim, eu falei, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Ele disse, vai. Eu disse, beleza, yes. Aí eu fui para cortar o cabelo na rua. Só que o pessoal não deixaram eu cortar o cabelo, porque eu tinha que sair cantando, e o cabelo é que chamava a atenção, aquele cabelo dançador de reggae e tudo. Só que Deus tinha permitido para mim sair, eu saí, não bebi mais, não fumei mais. Quando terminou a campanha política, eu fui no cabeleireiro, cortei o cabelo. Outra experiência pesada que eu tive com música. Cortei o cabelo, tirei uma trança desse tamanho, enrolei ela, coloquei num saco de plástico e grampeei. Aquela trança de Rastafari, né? Bem grossona aquela trança. Eu disse, isso aqui é para quando eu for contar meu testemunho, mostrar essa trança.
E naquilo, cara, eu tinha um monte de foto minha, cabeludo, cantando por tudo que é lugar, com os cantores, com esses cantores Fagner, que eu conheci tudo Fagner, Zé Ramalho, Banda Roupa Nova, esse pessoal tudinho eu tive no meio deles. E aí eu vi aquelas fotos tudinho, aquilo ali me dava uma certa lembrança. Quando foi um dia, Deus usa uma pessoa do Piauí e escreve para mim, e aquela carta veio bater lá em casa. Escreveu para mim, contava tudinho. Quando tu joga aquelas fotos na tua cama, o meu espírito se entristece. Joga tudo fora, queima tudo. Tudo que te lembra do passado, queima tudo. Aí falou assim, inclusive a trança. Nossa. Aí eu digo, ai meu Deus do céu. Aí eu peguei aquela carta. Não tem como dizer que não achismo, foi né? Deus, era um achismo. Aí eu peguei aquela carta, fui lá no pastor Agenor, para me mostrar aquela carta. Quando eu cheguei, que eu bati palma na casa dele, ele já saiu de lá falando em línguas estranhas e falando, é puro Deus nessa carta aí. Deus já tinha falado com ele, que eu ia lá. E aí a gente leu a carta, se regozijou muito, aí eu coloquei tudo que era meu, que me lembrava, eu digo, isso lembro, aquilo não lembro, isso lembra, era toucas que eu guardava, porque a Rastafari usa aquelas toucas, né? Isso lembra, isso não lembra, aquela foto queima, aquela foto não queima e tal, dei uma limpada que eu roguei minhas roupas tudo fora, ainda fiquei... Aí o pessoal às vezes, não era religião demais. Eu digo, não, eu me senti bem, eu não tive tudo. Aí eu São coisas que Deus pede. Uma coisa que eu falei no passado com uma pessoa, muitos anos atrás, é que nessa questão da lei de Deus é muito complicado, porque tem coisas que Deus só pede para você e que não pede para mim. Tem coisa que se eu fizer não é uma transgressão, mas para você é. Então tem coisas assim que às vezes Deus é muito particular, né? Por isso que ele fala que se você quiser falar com ele, entra na solidão do seu quarto, sozinho, né? Fecha a porta e em secreto fala com ele. E aí eu vejo isso na revelação das igrejas de Apocalipse, das 7 igrejas, quando ele fala assim... e ao que vencer receberá uma pedra com seu novo nome que ninguém sabe a não ser quem deu. Veja bem, então são 2 pessoas. Se só sabe quem deu, quem recebe também sabe. Então é um código secreto que a gente vai receber lá para naquelas bilhões e bilhões de pessoas, quando Deus fizer um barulho que a gente não sabe que barulho vai ser ou que tipo de holograma vai ser esse, só uma pessoa no meio daqueles bilhões vai levantar e vai direto para o trono. Então eu vejo assim que Deus é muito pessoal, é uma conexão muito pessoal, né? Claro, tive muitas experiências, aí me converti, logo ali estava congregando, né? E aí, tudo certo. Eu não tive transição, porque tem muito músico que nada conta, ele se converte e fica fazendo a transição até arrumar outro emprego. Eu cortei logo. Já cortei, pronto. Fiquei numa situação terrível. Eu imagino. Numa situação terrível, não tinha emprego, não tinha nada, não fazia nada e vivia porque a mulher começa a ter ela não, porque, como eu te contei, quando Deus disse que ia salvar ela no outro dia, que eu vim para lá, que eu aceitei Jesus, eu cheguei em casa e não contei para ela. Me lembrei. Deixou Deus fazer a obra. Me lembrei. Ela saiu para fazer umas compras. Quando ela voltou, ela me escondendo de mim e tal. Aí falou assim, Neto, se eu te falar alguma coisa, você não vai ficar com raiva, não? Eu digo, não, o que foi? Ela falou assim, eu aceitei Jesus lá na rua. Aí eu digo, eu sou crente desde ontem. A gente se abraçou, comemorou ali e tal, e tudo. Foi bem legal, assim, as experiências que eu tive. Aí, em 2000, eu larguei tudo em Rolim de Moura. Deus tinha me prosperado lá em Rolim de Moura, coloquei uma escola de música, Deus me prosperou lá em Rolim de Moura e tal, todo mundo me conhecia como professor de música, ninguém me conhecia mais lá na cidade, como cantor da noitada, e aí agora era professor. Eu fui ser professor de música lá em Rolim de Moura, aí ensinei... Vicente, eu acho interessante essa fase da sua revelação, mas dando uma pausa só para falar de Rolim de Moura. Eu estava entrevistando na última entrevista o Pastor João. O pastor João. E aconteceu um milagre na vida dele também em Rolim de Moura. Rolim de Moura parece que tem uma coisa assim, né, aqui no estado, né? Cara, parece que é um lugar assim, parece que é onde Deus se manifesta de alguma forma, né? Em 95, ou foi 96, a gente fez o primeiro clamor do povo de Deus lá em Rolim de Moura. E sempre os prefeitos entregavam a chave. Teve uma época que Rolim de Moura entregava a chave da cidade e a gente ficava 1 mês, 2 meses orando e tinha
3 dias de evento lá na praça, onde todas as denominações se encontravam. E nós fazíamos a união de todas as, não só no dia, mas 3 meses antes a gente orava, participava nas igrejas orando. E aquilo ali começou uma prosperidade em Rolim de Moura tão grande, as pessoas lá. Para você ter ideia, tinha uma época que os governadores, tudo era de lá e senador. Tinha uma época que lá é governador e vice-governador de Rolim de Moura. Tinha, na época, só de uma tacada só, tinha senador, governador, 2 deputados federal, 3 deputados estadual, tudo de Rolim de Moura. Pra você ter ideia, de Rolim de Moura saiu Ivo Cassol, saiu Raup, entendeu? João Cálgula foi governador também por 9 meses. Federal lá, um monte de Expedito Júnior, senador, Rolim de Moura. Lá era o centro dos políticos, mas tudo abençoado porque a gente profetizava. Parece que tem um portal de graça lá. Eles entregavam toda a Rolim de Moura para Jesus, todos os prefeitos que tiveram lá. Mas você estava falando sobre essa escola, como a coisa começou a dar certo, e eu quero continuar esse papo, mas daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. Há mais de 30 anos, o Sindafisco Rondônia trabalha com compromisso, transparência e união, representando os auditores fiscais de tributos estaduais. Profissionais que garantem justiça fiscal e fortalecem o desenvolvimento do nosso estado. Fundado em 1993, o Sindafisco defende os direitos da categoria, promovem valorização profissional e trabalham incansavelmente por um serviço público mais eficiente e respeitado. Com representação em todo o estado, uma diretoria atuante e apoio dos conselhos fiscal e de ética, o Sindafisco é a voz que une, protege e fortalece o fisco rondoniense. Sindafisco Rondônia, o Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Estado de Rondônia. Educar vai além de transmitir conhecimento, é moldar os corações e mentes para os desafios do amanhã. No Colégio Cristão, nossa missão é formar cidadãos que não apenas enfrentam o futuro, mas o constroem com responsabilidade e valores sólidos, fundamentados em uma cosmovisão bíblica. Mais formação para o aluno, mais valorização da família, mais compromisso com o futuro. Colégio Cristão, mais completo. Matrículas abertas. Conheça a internet mais rápida da cidade. Brasil Digital. Rápida não, ela é turbo, é maceta, porque internet não é tudo igual. Contrate agora mesmo. 99360-2450. É isso, gente. Hoje eu estou entrevistando o músico, compositor, pastor e agora escritor também, o nosso querido pastor Vicente aqui da Rema TV. Vicente, no outro bloco a gente estava falando da questão de você começar lá em Rolim de Moura, ter um encontro forte com Deus e a partir daí abrir uma escola de música, porque como músico, né, ou você faz show, naquela época, nós estamos falando de 97, 96... Não, já 94. 94 95. É uma época que você ou fazia show ou você dava aula de música, porque não tinha, as igrejas não tinham ainda essa visão e você começando no evangelho ia demorar um pouco ainda para você ser absorvido por algum ministério de louvor de uma igreja local. Eu não sei como é que foi a igreja que você escolheu, mas a partir daí ainda era um tabu aqui no Brasil, só nos grandes centros que ainda já tinha algum ministério aqui ou ali, por conta da proliferação das comunidades, né, que estavam crescendo muito nessa época. Fala um pouquinho como é que foi essa história, como é que foi essa escola e a partir daí a sua carreira. Tá, já falei lá quando eu estava lá fora, né, aí quando eu vim pro lado gospel, aí eu fui congregar lá em Rolim de Moura na Assembleia de Deus, lá com o pastor Manuel.
Para mim cantar foi a maior coisa. Eu fiquei uns 3 meses congregando, eu não queria cantar, porque para mim eu achava muito sério eu estar ali para cantar, sem eu nem saber o que estava fazendo. E eu achava, eu digo, peraí, lá fora eu sabia muito bem o que eu fazia, e aqui dentro eu não sei o que eu vou fazer. Cantar, abrir a boca, eu canto qualquer coisa aí, acostumado a cantar. Mas aí é o seguinte, aí veio aquela experiência, cantei o meu primeiro hino lá. Eles tinham viajado para ir para Belo Horizonte, essa igreja com a banda, tudo. Eu aproveitei que a igreja ficou quase vazia, eu peguei e cantei o hino lá. Que música era? Era uma música do hino, uma música do hino da harpa lá, o hino, acho que foi 169, se eu não me engano, ou era o 69, que é Longe do Senhor andava. É isso aí. Eu me lembro de tudo isso aí. Caminho de Aí eu cantei aquele ali bem no meu estilo, aí cantei, ficou bem legal. Mas aí me criticaram porque eu dei assim uma mexida assim, no corpo quando eu estava tocando, né? Dei uma mexida, acostumado a agitar, eu estava tocando teclado, aí deram uma criticada, eu fiquei ali, por que Aquela questão da religiosidade, né? Aí beleza. Aí eu fiquei ali e tal, com a minha escolinha e tudo, aí fui sendo chamado para cantar naquelas congregações, em festa e tudo. Montamos uma banda, Banda Vida, uma banda muito boa mesmo, tinha uns vocalistas e tudo, eu era o cantor. Naquela época o Matos Nascimento fez muito sucesso, e aí eu peguei aquela trilha do Matos Nascimento, Voz da Verdade, fui cantando por ali, e aí fui. Agora, quando chegou em 2000, no ano 2000, eu digo, isso aqui não me cabe, mas não, eu vou embora para Belo Horizonte. Aí fui embora para Belo Horizonte. Aí fiquei numa igreja lá, o pastor me levou para lá, um pastor. Você estava na Assembleia de Deus ainda Assembleia ou estava em alguma Assembleia de Deus. Aquela de Belém mesmo? Não, lá do Joel Roder? Isso, aquela do Joel Roder, que hoje é o pastor Nelson. E lá em Rolim de Moura era o pastor Manuel, que era o presidente. Bem tradicional mesmo. E aí eu fiquei lá, eu digo, eu vou embora para Belo Horizonte. Aí fui embora, vendi tudo que eu tinha estúdio de gravação, eu tinha escola, deixei na mão, fui embora para Belo Horizonte. Eu tinha um Gol zeradinho, vendi, paguei umas continhas que eu estava devendo ali e fui embora. Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei 1 ano. Aí eu fui visitar a Igreja Lagoinha, Batista de Getsemane, tinha o pastor Sóstenes, que era muito um cara de caráter e tudo, eu fui ver, foi na época que Aí lá eu tive a oportunidade... A Quadrangular fazia uns movimentos grandes, né? Isso. A Barroca, ali também o Minas Centro tinha um movimento grande. Né? Aí em 2000 eu fiquei por lá, congregando na igreja lá do pastor Pablo, era a Igreja da Trindade, do Espírito Santo, a Igreja da Trindade, e aí eu fiquei por lá. Aí tive a oportunidade de gravar o meu primeiro CD, que foi o CD Unção. Ia naquelas montanhas com o pastor, levava um teclado, ficava, compus lá 10 hinos, peguei, teve um cara que patrocinou para mim, eu não tinha condição de pagar um CD, um cara me patrocinou também, já sabia que uma pessoa ia chegar na igreja e tal, ia ver e ia patrocinar para mim. Patrocinou esse CD, e aí logo em seguida eu vim embora com a minha esposa. Ficamos lá 1 ano, nunca fui assalariado 1 centavo pela igreja, nunca ninguém me ajudou, e eu comia, bebia, tudo. De onde você tirava o dinheiro? Rapaz, não dá para saber, eu nem sei. Saí vim de lá com um CD. Para você ter uma ideia, era tão de Deus que eu pedi para o pessoal mandarem de Rolim de Moura para mim. Liguei para os meus amigos de Rolim de Moura para mandar o dia da minha passagem, que era para mim e para minha esposa. Ninguém mandou. Ninguém. Hoje eu falo, ninguém da igreja mandou esse dinheiro para mim. E aí eu tinha que comprar as 2 passagens, e estava com meu filho, e eu cantando na igreja, aí eu digo, eu deixo o James aqui e vou embora, depois meu filho vai embora atrás. Eu fui cantar uma noite lá na igreja, o cara colocou no meu bolso o dinheiro, e aí quando eu tirei, era justamente para comprar as 2 passagens. Meu Deus. E aí eu mandei a Toninha vir embora na frente, já vim com as caixas de CD, fiz o lançamento do meu CD lá em Rolim de Moura, vendi muito CD, o meu CD lá em Belo Horizonte, a música Unção, ela ficou em sexto lugar na Rádio Melodia. Era Belo Horizonte e Rio de Janeiro, ficou em 6º lugar. A Melodia aí depois era eu da vim, Igreja Quadrangular, né? Não sei, a Rádio Melodia. Eu gravei lá pelo Estúdio Polifonia, 107, gravei o meu primeiro CD lá na Igreja Getsemane, tal, e aí a banda Atos foi que colocou o vocal neles, e eu cantava. Aí eu vim pra cá, foi naquela época que o Ivo Cassol era candidato a governo, eu fui fazer a coordenação da campanha dele, em vez de quando eu voltava em Belo Horizonte, ficava 30 dias lá cantando e voltava. Aí gravei o meu segundo CD, o Água da Vida, lá em Belo Horizonte também. Lá eu tenho um empresário em Belo Horizonte, que é o Roger Dias, que era o dono da Aprisco Music. Eu gravei pela Aprisco Music, que é dele. Aí fiz meu segundo CD. Aí depois, muitos anos depois, eu nunca quis viver de música vendendo CD. Muitos anos, sempre Deus me abençoou demais.
fui secretário do Ivo aqui, na época que ele foi governador. Então, Deus me abençoe. E eu fiquei morando em Porto Velho. Agora, em 2016, eu gravei um DVD pela Sony Music. Um DVD com 17 músicas. Eu gravei pela Sony Music, foi meu último. Aí entrou também, logo ali depois nós estávamos começando a encaixar os shows por aí, eu mais a banda Cidade dos Levitas, que é a minha banda Cidade dos Levitas, e entrou a época da pandemia, deu aquela parada e tudo, e depois a gente desentrosou, eu não quis mais, e ficou aquela coisa toda. Foi a época que eu entrei de sócio aqui na Rema TV, também, aí muito ocupado aqui, aí parei com o Ministério da Cidade dos Levitas. E aí parei. Aí depois eu estava na igreja, agora eu quero entrar na outra parte aqui, eu estava lá na igreja, e eu olhando assim e tal, e tudo, bicho, música, esses meninos tudo jovem, eu como diretor do departamento da igreja, a Igreja Santa Geração, e eu como líder do louvor, já pastor, fui consagrado a pastor, e aí eu disse, cara, eu tenho que fazer essa transição para essa juventude. Aí fui fazendo a transição e tudo. Eu digo, mas eu preciso de um ministério. Esse ministério que eu fiz, falei com o apóstolo, tudo, concordou e tal. Hoje eu tenho meu próprio ministério. Congrego na Igreja Santa Geração, tudo lá, mas eu tenho meu próprio ministério, meu para a Cidade dos Levitas. Como assim? É onde músicos doentes, músicos que são machucados com os próprios companheiros, até mesmo com os pastores, músicos que entram em igreja, que não sabem nem o que estão fazendo, uns têm esse talento para tocar algum instrumento, querem cantar, outros têm talento para cantar, querem tocar. Nada, um dos dois, nem cantar, nem igual, mas cada um tem que ter descobrir o seu chamado. Aí foi que me surgiu uma ideia, eu vou montar um ministério, vou fazer a Casa Cidade dos Levitas, tudo. Aí voltou novamente a banda Cidade dos Levitas. Eu digo, mas primeiramente eu vou escrever um livro. Aí aonde eu falo, o nome do livro está aqui, ele, ó. Vou apresentar no próximo. Você vai apresentar daqui a pouquinho? O livro? Então tá bom. E aí eu comecei a querer ser escritor. Aí eu comecei, está com mais de 3 anos que eu estou escrevendo o livro Do Palco para o Altar. E daqui a pouquinho a gente fala a respeito do livro, porque a minha jornada já lá fora, como músico, tanto dentro da igreja, eu já falei, bispo, tal. Aí você entra nessa área de fazer esse seu DVD, né? Até se a gente tivesse alguma coisa aqui para soltar, não sei se tem aí tá nos no arquivos, YouTube, entra na rede social, tem bastante coisa. Tem. Olha só. Isso aí vocês estão onde? Foi na gravação? Foi na gravação do DVD, da Cidade dos Levitas. Eu só cantei. Tem som aí? Acho que está saindo o som, né? Olha que lindo. Olha só. Era esse aí. Esse foi gravado aonde? Isso aí é a música Jefté. Vocês estão aonde aí? Nós estamos na Talismã 21. Ah, que ótimo. Beleza. Foi tudo, né? Bom, aí você faz esse projeto, mas em virtude da questão da pandemia, teve várias mudanças. Você vem e começa também a trabalhar na fundação da Rema TV. Foi. Né? Eu estava aqui no início, assim, eu sempre via essa situação toda acontecendo. E nesses anos todos, né, que foram anos muito difíceis, né, 2020, março de 2021, até eu acredito que dezembro de 23, foi algo assim muito complicado. Depois começou a dar uma clareada, né? E a gente não sabia, que mesmo a gente ficou doente, o Zezinho quase foi, eu quase fui, o irmão do Zé quase morreu, outras pessoas, né, infelizmente partiram. Eu aqui da Rema TV, o primeiro a pegar foi eu. Eu sei que ficou doente, né, mesmo. Fui eu que fiquei ruim, muito ruim. Então a gente veio para a linha de frente, né, montou o News 5.1 para conseguir informar esse pessoal. Não foi fácil, não. Mas com tudo isso, você demorou quanto tempo para você se tornar membro da igreja Nova Geração? Santa Geração? Santa Geração. Não, a Igreja Santa Geração, na realidade, ela começou lá na Campos Sales. O fundador da Igreja Santa Geração foi o pastor Vicente, pastor Andrade e hoje o pastor Daniel. Nós que
fundamos a Igreja Santa Geração, lá na Campos Sales. Vocês eram oriundos da onde? Todo mundo de Rolim de Moura, mas nós estávamos congregando aqui, lá com o pastor Glaucio, que era o pastor de lá, era o pastor Ládia, lá da Presbiteriana. Sim. Mas nós tínhamos um vínculo com o Rolim de Moura. Sim. Era. E aí a gente montou a igreja lá, que era a Igreja Peniel. A Igreja Peniel, lá na Campos Sales, que era uma filial aqui em Porto Velho da Igreja Peniel, Assembleia de Deus Peniel de Rolim de Moura. Aqui. E aí a gente fundou a igreja, foi eu, o pastor Daniel e o pastor Andrade. A gente fundou a igreja, na época ninguém era nada, não era nem presbítero. E a gente fundou, e depois eles consagraram a gente a presbítero. Isso que ano? Foi acho que em 2010, por aí assim. 2010, 2009, 2010, por aí. E aí a gente começou, e depois de um ano depois, o pastor Paulinho veio assumir a liderança daqui. Isso já em o pastor Andrade foi embora para Cuiabá. 11, 12? Ele está com 15 anos atrás, foi em 2015. Eu lembro porque foi quando eu saí da Quadrangular Sede e montei uma igreja perto de vocês ali, em frente ao Estudo do Trabalho, e vocês tinham a igreja virando ali, onde é uma academia hoje. Na Academia do Sena, Aquela ali era a Igreja Santa Geração. E aí depois a gente foi lá, aí resolveram. Não, a igreja agora passa a ser de vocês e tal. Eu quero que vocês mudem o nome, mas que tudo que está lá é de vocês e tal. O pastor entrou num acordo, a gente viemos para cá e colocamos outro CNPJ e com o nome Igreja Santa Geração. E ficou como pastor o apóstolo Paulo, que a gente trouxe lá de Rolim de Moura depois de um ano, e aí eu como vice-presidente. Eu fiquei como vice-presidente até 2 anos atrás, que eu fui começar a faculdade de Direito. O apóstolo Paulo não é esse irmão do Raup? É o sobrinho do Raup, que é casado com a sobrinha do Raup, legítimo. É o que pregou para mim. Eu conheço ele há 31 anos atrás, eu conheço o apóstolo Paulinho. Que ótimo. 31 anos, nós somos amigos, companheiros, há 31 anos atrás, irmão. Até hoje a gente congrega lá, eu fui vice-presidente da Igreja Santa Geração até 2 anos atrás. Hoje quem é o vice-presidente é o pastor Poutier, que é médico também, lá. Porque eu não podia acompanhar mais, não dava, porque eu estava fazendo direito. Aí não dava. E estava correndo atrás, foi por isso que eu coloquei o meu ministério. No meio disso tudo, a sua experiência dentro da igreja, fora da igreja, gerou alguns pensamentos sobre música. Eu acho que todos os problemas e coisas boas e coisas ruins aconteceram com você, né, nesses anos todos. E isso culminou num livro, né? Esse livro aqui, ó, Do Palco para o Altar. Para o Altar. Ele está na caixinha aí dentro, tirei nós vamos falar com ele, nós vamos lê-lo, nós vamos falar a respeito desse livro daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. A minha cliente está construindo, está reformando, quer economizar? Venha na Vidraçaria Horizonte. Aqui você economiza, meu cliente. A Vidraçaria Horizonte tem tudo em vidro, né? Temos a porta, a pronta entrega, a porta, a janela, o basculante, o box para o seu banheiro. Temos também o vidro comum, como canelado, martelado, cilindro, pontilhado, memorial. Temos também, meu cliente, o espelho para a sua decoração. A Vidraçaria Horizonte tem tudo em ferragem, acessório e alumínio em geral. Fazemos a sua manutenção na sua empresa e também na sua residência. Estamos na Zona Sul, mas atendemos toda a cidade por zero. O telefone zap é 9201-7690. Só vim, estamos aqui. Help Multas, uma empresa especializada em direito de trânsito. Para você que levou uma multa por embriaguez ao volante ou direção perigosa, a Help Multas estará pronta para lhe ajudar. Aqui na Help Multas contamos com os melhores especialistas formados em direito de trânsito. Se você, motorista, recebeu uma notificação de multa de trânsito e não sabe a quem recorrer, a Help Multas agora está em Porto Velho para defender o seu direito de dirigir. Conheça a internet mais rápida da cidade. Brasil Digital. Rápida não, ela é turbo, é maceta, porque a internet não é tudo igual. Contrate agora mesmo. 99360-2450.
Hoje você já sabe, eu estou aqui com o pastor Vicente, que é cantor, que é músico e agora também é escritor. E ele está lançando esse livro, Do Palco para o Altar, uma jornada de aprendizado. Nós vamos abrir e nós vamos falar sobre esse livro, né? Apresenta ele para a gente, Vicente. Como é que foi que originou? Por que ele existe e qual é o objetivo desse livro? Bispo, esse livro aqui é um sonho que eu tinha, que eu queria exteriorizar aquilo que estava dentro de mim, mas tem certas coisas que não dá para você falar para uma pessoa ou para um pastor, porque às vezes tem tanta coisa que você quer falar e não dá para falar. Você sabe disso, né? Sim. Porque tem tantas coisas, mas num livro você fala, porque a pessoa que está lendo, aí é como diz, a carapuça cai nele ou não cai. Tudo. E eu tenho tanta experiência, tanto lá fora como aqui dentro da vida cristã, que eu olho para o músico, eu já sei o que é que ele está querendo dizer, eu já entendo o cara, porque eu costumo dizer o seguinte, que o músico, só quem entende um músico é outro músico. É por isso que às vezes tem muito músico ferido, porque há dentro da igreja, às vezes, pastores, pastoras, outros músicos que se ferem. Hoje o que tem de músico ferido. E como eu conheço o coração de um músico, eu conheço muito bem, porque eu sou músico. Eu sou músico desde criança, desde 6 anos de idade eu sou músico. Já cantei tanto lá fora, eu sei o que é que o camarada sente lá fora e eu sei o que é que sente dentro da igreja. É aqui que eu fiz, eu escrevi Do Palco para o Altar. Só que eu não falo esse palco físico. O que eu estou falando aqui nesse livro aqui é o que há dentro do coração. Porque assim como tem pessoas que estão lá fora, eu te conto uma experiência, eu estava num palco, só que o meu coração estava no altar. Estava cantando, não sei se era em Colorado do Oeste, eu estava naquele palco lá e aí olhei assim, eu digo, eu acho que Jesus voltou. Porque o meu desejo não era estar ali cantando. O meu desejo, eu queria estar em outro lugar onde tivesse a presença do Deus Altíssimo. Quer dizer, eu estava num palco, mas o meu coração estava no altar. A mesma coisa que acontece. Muitos músicos estão no altar, mas o coração deles está lá no palco. O cara quer se aparecer, o cara quer aplausos para ele, o cara quer mostrar que ele canta bem, não, nada contra de quem não canta bem. De quem canta bem. Eu tive alguma experiência comigo, de eu cantar numa igreja, e depois algum pastor chegar para mim, não, você não pode cantar bem desse jeito não, porque você tirou a atenção da igreja para a sua voz, você cantou bem. Eu disse, peraí, mas você queria que eu cantasse ruim? Não, irmão, que seguinte, o pessoal não é acostumado a ouvir como você cantou. Amor. Eu disse, não, peraí, eu dei o meu melhor para Deus. Tá? Eu não quis me aparecer. Se a igreja quis me idolatrar, é falta de ensino que a igreja não tem. A Bíblia tem um salmo, eu não me lembro agora qual é, que ele fala que é para a gente usar de dom, né? Usar de técnicas para fazer uma coisa artística para Deus. Você vê a concepção da arca, ele deu o dom para a Oliabe, né? E mais um outro lá, para que Bezalel e a Oliabe, para que eles exercessem todas as funções, fizessem. Você vê que a arca tem detalhes de ouro, tem a maneira como devia fazer, como devia revestir. Então você vê que é uma perfeição. E por que a música seria diferente, né? Nada, porque na realidade é o seguinte, as pessoas gostam, às vezes eu falo aqui no meu livro, algumas pessoas chegam, eles trocas de talento, pessoas que não foram chamados para cantar, foram chamados para tocar, e o cara quer cantar, outros são chamados para cantar e ele quer tocar, é uma confusão de talentos dentro da igreja. Eu falo, às vezes nem foi chamado para isso, foi chamado para evangelizar, para fazer outro trabalho. Porque né? Não existe maior e nem menor dentro da igreja, é a obra do Senhor, é a obra. E aí eu falo tudo isso aqui, mas eu falo onde começou a canção, como começou a música, eu falo do portador do som que era Lúcifer, a queda dele, eu vou vindo de lá para cá. Entrando nessa questão de Lúcifer, a gente vê que foi vaidade, né?
Você não acha que quando um pastor chega para você, aí entre nós aqui, e ele chega a dizer assim, olha, você cantou muito bem, chamou atenção muito para você, isso não é bom. Tudo bem que talvez ele está preocupado, né, em o púlpito não se tornar um palco, mas você não acha que ele está preocupado? Eu via muito isso no passado, tipo assim, não brilhe muito, porque senão o pastor vai achar que você está querendo ser maior que ele. Não estou dizendo que todo pastor é assim, a maioria não é, mas existe aqueles que parece que eles têm medo de alguém brilhar. Eu ouvi de um pastor uma palavra muito sábia uma vez, que ele diz assim, toda a minha equipe faz coisas melhores do que eu, e eu não tenho medo disso, porque quanto mais eles crescerem, mais eles me empurram para cima. Né? Poxa. Ele é o líder, né? Não tem como ninguém. O que acontece muitas vezes são faltas. Eu desconheço. Se tiver alguma igreja em Porto Velho, me perdoem, mas eu nunca vi um pastor convidar, Vicente, eu nunca vi. Eu tenho aí 30 anos de cristão, eu nunca vi uma igreja ela convidar um músico para vir dar uma palestra só para músico 2, 3 dias. Para a igreja, para os músicos, para os pastores, falar de música, falar de música congregacional, música, falar dela. Isso existia porque, muito em São Paulo. Na realidade, eles não sabem nem o que é adoração, não sabem o que é ela. Eu nunca vi. Eu vejo convidarem músicos para virem na igreja, para chamarem multidões para participar do culto. Aqui já veio Azaf, já participei aqui, vem Cirilo, vem David Kili para dar show, para trazer multidão. Não para se falar de música, para instruir a igreja, como que a igreja deve tratar o músico, como que o músico deve tratar a igreja, como é que um pastor deve tratar o músico, como é que um músico se submete às autoridades. Ninguém fala nada disso. Vai colocando o músico para tocar, o cara se converteu hoje, amanhã só porque o cara é músico, já coloca o músico. O cara não tem uma experiência nenhuma com a musicalidade, nem experiência nenhuma, não sabe o que é música de altar, não sabe o que é música de nada. Como o nosso horário está apertado, eu queria falar sobre 2 temas, assim, bem dentro disso. Como é que fica a questão da vaidade? Né? Porque o músico é cercado de vaidade. Então, ao mesmo tempo que ele tem que ter talento, ao mesmo tempo ele tem que ter unção. E saber que aquilo é um oferecimento para Deus. Eu estou cantando para Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu estou cantando para o pessoal que está aqui junto comigo. Eles estão cantando junto comigo. Você acha que há uma linha tênue entre essa Não, existe alguma coisa, porque às vezes fica a igreja com um animador de auditório. Agora levanta tua mão, agora aplaude, agora faz animador de auditório. Porque quando a igreja conhece que o adorador, o levita, está ali, sabe que ele está levando a igreja para onde ele já foi, que ele conhece o caminho, a igreja não vê homem. O problema está que os músicos, a maioria, nunca foram no lugar. Como é que eu nunca fui em um lugar, eu quero levar a igreja para ir comigo, se eu não sei o caminho? Eu fico, agora faz isso, agora faz aquilo outro, vira para o teu irmão aqui, vira para o teu irmão ali, termina virando um animador de auditório e todo mundo assistindo um culto. Porque na realidade é o seguinte, o culto é a música, no caso desse ritual que a gente usa, tem primeiramente a música e depois vem as ofertas, depois a pregação. O culto termina ali. Enquanto você está adorando, você está cultuando a Deus. Está adorando, está louvando. Depois Deus diz assim, agora se aquietem, senta que eu vou falar com vocês. Tem pessoas que vão para o culto e só chega na hora da palavra. Que negócio é esse? Ele não foi cultuar a Deus, ele foi ouvir Deus falando, só isso. Ele não cultuou. É por isso que as pessoas entram na igreja, a igreja entra lá, não entra nos atos, não adora o Senhor e a palavra não fala com ele, porque ele não teve aquela sintonia. E começa, eu falo como pastor, né? Eu fui pastor a minha vida toda praticamente. Esse é um erro às vezes nosso mesmo. Nós ficamos resolvendo um problema no gabinete e a gente só vai para o altar faltando 3 minutos para a gente pegar a palavra. Eu fiz isso muitas vezes. E é errado. Às vezes você pede até o músico para cantar uma música que foi batido 3, 4 vezes a música ali dentro, você pede para ele cantar aquela música. Vamos cantar aquela música. Você não estava ali e canta a mesma música, que fica olhando para você. Outra coisa, às vezes o músico está cantando ali, aí vem o obreiro, fica bem na frente com o microfone, já dizendo, depois dessa eu paro. Cara, foi dado para o músico. Deixa ele passar. Deixa ele passar, a autoridade está sobre ele. Querem usar música como se fosse um aparelho de som. Agora toca música tal. Agora os coitados não podem ensaiar.
eles ensaiam, fazem tudo, são voluntários. Deixa os caras adorar a Deus. Aí a gente machuca os caras, agora não sei o que e tal. Falar sobre isso, a entrevista tinha que ser enorme, mas aí eu quero falar sobre outra coisa livro, também. Dentro disso, dentro desse livro, e dentro do que você acabou de falar, você falou de fazer as coisas voluntariamente. Mas, veja bem, voluntariamente é maravilhoso, é gostoso, mas o cara ele nunca vai ser um músico espetacular se ele tiver que trabalhar de pedreiro o dia inteiro, né? Ou ele for pintor, ele for mecânico, ele for médico, ele for isso. Chega uma hora que ele vai ter que definir, não, eu quero ser um ótimo músico. Para ser um ótimo músico, eu vou ter que dedicar minha vida a isso. Dedicando minha vida a isso, quem paga a conta? Deixa eu te falar, não há necessidade porque às vezes a igreja não tem condição de pagar, mas tem muitas igrejas que têm condição de manter pelo menos um líder, pelo menos um líder salariado. Se aquele não prestar, tira, coloca outro, que é para o cara ter tempo de ler a Bíblia, ter tempo de estudar música, ter tempo de tudo para passar para as outras lideranças, pelo menos um. Mas não pagam ninguém, quer que a música seja perfeita. Às vezes não compra nenhuma corda, quiser que o músico compre, quiser que o cara compre tudo para estar servindo. O instrumento é dele, o instrumento é daquele outro. Nada contra, todo músico tem que ter seu instrumento. Mas eu quero desafiar você que é pastor. Dia 17, lá na Igreja Santa Geração, você pastor que já me conhece e tudo, eu estou lançando o livro, deixa eu fazer aqui a propaganda já. Claro. Estou lançando o livro Do Palco para o Altar. Aqui eu vou falar de música, eu vou falar dos músicos, vou falar da igreja, vou falar do que é música, do que é ministério. Não existe ministério de adoração, não existe ministério de louvor, existe ministério de música. Porque se existisse ministério de louvor e de adoração, você que não toca nenhum instrumento ou alguma coisa, e adoração não depende de música para adorar, louvar não depende de música para se louvar. As pessoas querem confundir, tocam adoração, o cara não sabe nem por que é adoração, pensa que adoração é música lenta, pensa que louvor é porque ser quente, tem nada a ver. Mistura então, a questão dos levitas, que é uma questão tribo, de levita, né? Questão de musicalidade, você não pode nem dizer que isso aqui é uma música, tem que dizer que é hino, porque música não pode. Música sim, música é de Deus, tá? Então esse livro aqui, nós vamos bater um papo, e aí você vai lendo e com certeza, você que é pastor, vai falar contigo. Você que é músico da igreja, vai falar contigo. Você que anda bicudo, vai falar contigo. Você que não tem músicos de excelência, vai falar contigo. E eu te desafio, estou lançando ele lá na Igreja Santa Geração, dia 17 do mês de maio. Dia 17 estou lançando. É um dia de domingo. Eu sei que você, pastor, tem compromisso na tua igreja, mas manda uns 2 ou 3 músicos para irem lá. Assim que eu vou contar um pouco, vou estar cantando também lá na Igreja Santa Geração e estou lançando esse livro. Domingo, dia 17, né? Do Palco para o Altar, dia 17. Eu te convido, tá? O endereço da igreja? É lá em Laurentindo. Eu vou te ensinar. Você vai pela Amazônia, quando chegar na antiga padaria lá Nordeste, você entra à direita, bem diferente do Banco do Brasil. Você entra à direita, lá no Nova Porto Velho, antes de chegar na Rio de Janeiro, do lado esquerdo. Igreja Santa Geração. Não tem erro. Na Laurentino. Pastor Vicente, foi uma bênção conversar. Acho que a gente precisaria voltar para falar só de música. Eu gostaria que você voltasse para a gente falar de música. Dar uma continuidade nessa... Tem café no bule. Né, tem café mesmo, né? E é um assunto muito bom, porque hoje não dá para separar mais a música do altar. Existe a música, existe a palavra. Não tem como dizer assim, eu vou no culto e vou só ouvir a palavra. Sem a música... fica muito difícil, porque a música, vezes, ela abre o coração. Às vezes o pessoal diz assim, pastor Vicente, você vai estar contando o seu testemunho no livro? Não. O outro livro eu estou escrevendo, eu estou contando a minha vida, né? Mas esse aqui não, esse aqui eu falo do palco para o altar. Eu vou falar... Você fala como ministro de louvor. O ministro de louvor fala aqui dentro, mas no começo eu conto a história de Lúcifer, você tem curiosidade de saber como ele caiu, por que ele caiu, como é que Deus criou ele, o que foi que Deus presenteou, por que isso e aquilo outro. Não vou contar mais não, porque daqui a pouco você não compra mais o livro. Suas últimas considerações e... Eu quero aqui agradecer a toda a direção da Rema TV, o pessoal ficar ali na diretoria ali, o Gesmiel, o Igor, todos vocês que estão ali, o cinegrafista, todo o pessoal da Rema TV, ao bispo, não somente ele que faz a programação da Rema TV, eu agradeço toda a equipe da Rema TV e a você de casa, que tem ligado o seu televisor e tem dado credibilidade para o bispo, para os outros apresentadores aqui da Rema TV, que está entrando na tua casa com a programação de excelência. Que Deus abençoe, que você tenha um restante de semana de excelência na presença do Senhor. E eu te espero dia 17 de maio, lá na Igreja Santa Geração.
Eu tenho certeza, eu vou estar lá também, eu vou dar um pulo em São Paulo, mas volto. Gente, esse foi o programa de hoje, né? Que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, que Ele te dê a paz, viu? A gente volta semana que vem, querendo Deus. Tchau, tchau, pessoal!